Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. 15ª parte de reflexões acerca do Sermão da Montanha. Estamos tratando de as bem-aventuranças que estão contidas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, de versículos 1 a 12. Fundo musical para hoje, vamos ouvir Manhattan 5 AM, do compositor e advogado criminalista italiano Remo Anzovino. Com arrimo na razão, raciocinemos a fé. Entretanto, caríssimas, utilizemos para este raciocínio os amorosos olhos da caridade e do amor. Então, assim, a quarta bem-aventurança, contida em Mateus, no capítulo 5, o versículo 6, onde o Cristo decretou que, aspas, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos e saciados. Analisemos. É também esta bem-aventurança um paradoxo. Haja vista que, se não a divisarmos por expressão idiomática, tenderemos ao seu significado moderno, significado atual da palavra, e não no contexto em que fora dita. Mas nunca nos esqueçamos que o mundo de há mais de 2000 anos, aquele mundo em que o Mestre Jesus fora inserido, era mundo cheio de simbolismos. Ainda mais ao considerarmos as expressões simbólicas e idiomáticas hebraicas. Idiomáticas mesmo, que são subjetivas, cheias de simbolismos, que não são como as nossas narrativas ocidentais aristotélicas, que são objetivamente explicadas em detalhe, praticamente tolhendo o subjetivismo interlocutório. Compreendamos, então, os vocábulos em seus contextos. Ao buscarmos uma definição para o vocábulo justiça, encontraremos, de igual maneira, tecnicamente, a todos os povos que, consignado em definições na Wikipédia, temos. Justiça é conceito abstrato, que se refere a um estado de ideal de interação social e que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Vamos às reflexões sobre justiça que se queira saciar. A justiça da bem-aventurança. Nada obstante essa significação técnica para a justiça, em qualquer país, havemos analisar que a justiça de que trata o Mestre Jesus nesta bem-aventurança não é a definição técnica, e sim a outra, a simbólica, pois fundada numa expressão idiomática. Pretende, então, essa justiça decretada pelo Cristo significar um lugar, um mundo, uma dimensão em que os seres humanos, em manifestação corporal ou em espírito, sejam justificados aos olhos do Criador, justos e perfeitos como criaturas de um Criador amoroso, imanente a todas as suas criaturas. Todas as vezes que nas Escrituras Sagradas ocorre a palavra justiça, tem por sacra significância justificar o homem por atitudes retas, probas e justas face a Deus, o nosso Criador. Assim sendo, para a felicidade efêmera, momentânea mesmo, que pode ser alcançada pela justiça comum, a das leis, a dos homens, quando numa contenda extrajudicial ou num contencioso judicial, sair este mesmíssimo homem vitorioso. Todavia, caríssimos, a plenificação do homem integral, no que concerne a ser um bem-aventurado, com satisfação plena e integrativa ao divino Criador de tudo que há criado, somente se dá pela justificação do homem quando em atitudes que o torne justo, perfeito e conexo ao Criador nosso Senhor. Entretanto, meus irmãos em Cristo, de que modo saciar a nossa fome e sede de justiça, justificando-nos pela glória do Criador?
Digo-lhes, como espiritualista espírita kardecista que a mim próprio denomino, a fórmula mágica, alquímica e filosofal mesmo, já nos foi respondida em um livro dos Espíritos, quando indagado ao mundo espiritual sobre qual modelo e guia Deus há ofertado para a humanidade. Isso na questão 625. A resposta foi de uma única palavra: Jesus. Contudo, como e o que é, para compreendermos este Jesus, o justo e perfeito aos olhos do Pai, Deus, nosso Criador? Também como resposta, em um livro dos Espíritos, respondendo a outra indagação kardeciana, o mundo espiritual nos define Jesus como o homem integral, planificado, justo e perfeito. Então, em pergunta e respectiva resposta, na indagação de número 886 de O Livro dos Espíritos, temos, aspa, o que é a caridade segundo entendia Jesus. Oportunidade em que o mundo espiritual, através da pleiade de Espírito de Verdade, nos leciona respondendo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o que são estes preceitos? Esta tríplice narrativa, este termo de ajustamento de conduta, senão a definição ética do próprio homem espiritual, Jesus de Nazaré, o Excelsior Cristo de Deus. Este é o caminho para justificar o homem e torná-lo integral, torná-lo planificado, torná-lo justo e perfeito, para a glória do Senhor nosso Deus e Criador. Nas pegadas do Mestre Jesus, sermos bondosamente benevolentes, sermos criteriosamente indulgentes com tudo que há de diferente daquilo que entendemos por correto e perdoarmos indistintamente a qualquer, pois como o próprio Cristo disse, perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Assim, com mais dessa apertada reflexão, sintetizamos aqui o decreto: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E tributemos assim louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.